tarde. Todos bem? Eu dei uma sumidinha por aqui. Deixa eu dar uma alinhadinha aqui. Tô botando reflexo no meu óculos. Acho que assim ficou um pouco melhor. Dei uma sumidinha por aqui. Tô voltando hoje. Mas o que é mais importante, o que é primordial, que é falar com Deus, ter aquele tempo de devocional, de entrega, de choro, não parou. Ele foi contínuo, tem sido constante. Opa! Porque é isso que importa, é isso que fortalece, é isso que recarrega a nossa bateria. E vou tirar o óculos, porque tá dando reflexo. E é isso que importa. Sem ele, nós não somos nada. Sem Jesus, não tem pra onde a gente possa correr, né? Porque mesmo estando com ele, ele não nos livra das situações, dos percalços do dia a dia, né? Nem das dificuldades. Muito pelo contrário. Ele fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Esses dias eu li uma passagem, deixa eu só ver se eu marquei ela aqui no meu caderno. Ai, caiu todas as minhas canetas. Depois eu pego, não tem problema. Eu li uma passagem esses dias. Esse daqui é o meu caderno do devocional. Eu marco aqui versículos que falaram muito forte ao meu coração. Marco também anotações, algumas músicas que o Senhor me dá, eu marco aqui também. E aí, quando eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu venho aqui de novo, leio um versículo, vou na Bíblia, pego o versículo de novo, dou uma destrinchada nele. E isso é muito importante, né? Trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Então, lá em Mateus 11, 28, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, tá? Eu tava em Atos, mas eu vou voltar pra esse, porque foi muito forte pra mim esse versículo, então eu vou voltar lá. Mateus 11, 28. Pega a sua Bíblia. Vá para lá. Vamos ler um pouco da fonte da água da vida. Eu vou começar desde o 25, tá? Aqui na minha Bíblia. Tá assim, repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e ocultos, e as reservastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então esse versículo ele falou muito ao meu coração. Foi uma semana que eu tava bem cansada, bem esgotada. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que é o poder do devocional que ele traz na nossa vida, exatamente
a exemplificação desse trecho. A gente chega para Jesus no devocional cansada, chega para Jesus esgotada da semana, do dia, da correria, dos afazeres, das contas. A gente, não sei se você é mãe, mas eu sou mãe, da demanda com os filhos, se você é casada, da demanda com o marido, da demanda familiar, né, de você tentar equilibrar todos os pratos que você tem naquela semana, naquele dia, e as suas emoções, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Às vezes, né, a gente está sobrecarregada da demanda da vida, não é mesmo? E é exatamente isso que o devocional faz. A gente chega com a nossa bagagem, a gente chega com a nossa carga emocional e a gente lança sobre Jesus o nosso fardo. E à medida que a gente abre a Bíblia, que a gente vai procurando entender, porque a Bíblia ela é muito profunda e o Senhor tá escrito aqui, ele se revela a quem ele quer, a quem o Filho quiser se revelar. Só que à medida que a gente bate, à medida que a gente procura, à medida que a gente vai se quebrantando e buscando ao Senhor, o Senhor vai se revelando a nós. Porque é do interesse do Pai nos tornar próximos, nos fazer amigos de Deus, né? Só que isso não é de um dia para noite. À medida que a gente vai buscando o nosso devocional, a gente vai se tornando amigo de Deus e vai conhecendo a Deus. E o Filho vai se deixando revelar. E a gente vai tendo um pouquinho mais de entendimento da Bíblia. Então o devocional ele é importante e é por isso que eu não parei. E aí eu me lembrei desse versículo e eu achei que ele era tão importante e ele me trouxe tamanho descanso e ele me trouxe tanta leveza que no outro dia eu acordei de uma outra forma. Eu falei, uau, é o poder daquele versículo. Eu tive uma clareza tão grande que foi o poder desse versículo, por ter entendido que todas as vezes que eu chegar para Jesus cansada, sobrecarregada e despejar sobre ele, ele vai vir sobre mim com seu descanso e vai me deixar aprender um pouquinho mais dele. Aprender porque ele é manso e humilde. Amém? E aí, aproveitando e falando de devocional, que a gente se torna amigo de Jesus, eu queria também perguntar quais são os seus amigos, porque já faz uns dias que eu tenho pensado sobre isso. Eu vou começar a escrever um pouquinho mais a fundo sobre o poder de uma amizade, porque uma amizade, ela pode nos levar ao nosso propósito mais perto de Deus. E amizades, né? Porque geralmente nós temos vários amigos, temos amigos próximos, íntimos, que conhecem da nossa intimidade. E temos amigos também que são mais para colegas do que para amigos, né? Colegas de trabalho, que a gente tá ali no dia a dia do trabalho, que a gente divide algumas dificuldades e atividades relacionadas ao trabalho, assim na faculdade também. Assim, uma vizinha que de repente a gente acaba se encontrando com mais frequência quando a gente vai levar os nossos filhos no parquinho. Então não deixam de ser amigos, colegas, conhecidos. E todos os nossos relacionamentos, eles interferem nas nossas emoções, eles interferem no nosso dia a dia e eles têm um poder na nossa vida e um impacto muito grande na nossa vida, principalmente quando a gente está na fase de formação de caráter, principalmente quando a gente está na adolescência, na pré-adolescência, para adolescência. A gente, muitas vezes os pais estão trabalhando, e glória a Deus porque os pais estão trabalhando, precisam trazer recursos para casa, para pagar as contas, as despesas e tudo mais. E quando isso acontece, nós estamos na escola, nós estamos em casa, nós estamos brincando na rua com os nossos amigos e isso traz um impacto na nossa vida. Quem são os seus amigos?
Os seus amigos te aproximam de Deus ou seus amigos te distanciam de Deus? Os seus amigos gostam de beber e fumar? Os seus amigos não bebem? Os seus amigos falam palavrão? Quais as músicas que os seus amigos ouvem? São músicas agradáveis que você pode pôr em casa num domingo? Eu sei que a gente gosta de tipos específicos de música, né? E isso vai de acordo com o gosto de cada um e é super normal. Mas o que fala? Qual é a mensagem que transmite? São coisas que a gente precisa parar e pensar. A minha mãe gostaria que eu ouvisse, né? Às vezes a gente precisa ficar um pouquinho mais atento, né, aos nossos amigos. Então vamos falar o primeiro tipo de amizade. Vamos falar da nossa amizade um pouco mais comum, acredito eu, né? São os amigos da escola. Os amigos da escola, eles estão lá conosco quando estamos em ambiente escolar, ambiente da faculdade. E numa fase, geralmente, que a gente é um pouco mais novo, né? Eu finalizei a minha faculdade ainda um pouquinho tarde, mas ainda era nova, né? Eu terminei minha faculdade com 24 para 25 anos. Então, é uma fase que nós estamos novas, né? Ou novo. Você que está ouvindo é homem. Então, geralmente, eu sei que às vezes a gente vai fazer uma pós-graduação com um pouco mais idade avançada para algum cargo, um salário um pouco melhor, mas geralmente é nessa fase que a gente costuma estudar. Então, nesse primeiro período, são os nossos amigos da escola que influenciam, né? Que determinam se a gente sai à noite, se a gente não sai, né? Então, eu gostaria de perguntar pra você, quais são os seus amigos da escola? Os seus amigos da escola, eles tiram nota 10? Ou os seus amigos da escola, eles... depois eu faço essa atividade. E eles colam na hora da prova. Eu colei bastante na hora da prova. Não recomendo que você faça isso. Mas vamos ser francos e sinceros. Quem são os seus amigos da escola? É a turma do fundão? Tem problema sentar no fundão? Não tem problema nenhum. É só pra você parar e analisar. Quem são os seus amigos? Porque tem uns amigos na escola que nos aproximam da nota 10. E tem os amigos na escola que nos aproximam do vermelho. 4, 3, 5. Quem são os seus amigos? Isso significa que eu tenho que ter amigos só CDF? Não, isso significa que você vai conversar com todos e vai separar e vai priorizar amizades. E você também vai se pôr numa posição de um amigo que as pessoas acham legal ter ao lado, né? Porque às vezes a gente espera muito da nossa amizade, mas também não é um amigo que tira uma nota 10. Ou que se procura tirar uma nota 10. Eu sei que tem algumas matérias que a gente tem mais facilidade, tem outras que a gente não tem tanta facilidade. E aí a nossa nota se mede nessa base. Mas os seus amigos usam droga? Então talvez não sejam amigos para se andar todos os dias. Talvez sejam amigos que precisam ouvir de Jesus. E entender que Jesus, ele liberta. Que ele salva, que ele cura e ele transforma. Tudo bem por aqui? Tá bom. Vamos falar sobre um outro grupo de amigos. Os amigos da igreja. São uns amigos muito legais. Eu tive muitos bons amigos de igreja. Eu ainda tenho bons amigos de igreja. Um pouquinho da escola, um pouquinho da igreja. Uns amigos que me marcaram bastante foram os amigos do ensino médio. Por quê?
porque eles eram amigos da igreja e eles faziam célula lá na escola. Cara, célula na escola é algo muito bom. Muito bom, porque você vai se posicionar em meio a uma turma, entende? Você se posiciona. Vai ser todo dia? Não, não necessariamente. Você tira um dia da semana, pega um intervalo e vai ler uma palavra, canta 2 louvor e você fez uma célula e falou de Jesus. Deixa a porta aberta. Quem quiser ir, quem precisar de uma oração, sabe onde procurar. Vai saber onde encontrar. E foi com esses amigos que eu tive o primeiro impacto de santidade. Foram com esses amigos de escola que eu conheci o que era ser crente de verdade. Eu não conhecia antes. Eu tinha uma imagem totalmente distorcida de quem era Deus. Eu tinha uma imagem de se a pessoa... Quando as pessoas estavam olhando, eu era de uma forma. Quando as pessoas não estavam olhando, eu era de outra forma. Foi assim que me apresentaram Jesus. E era assim que eu tinha aprendido até a minha adolescência. Só que quando eu conheci esses amigos, e aí eu vi, uau, tem um bando de adolescente louco querendo falar de Jesus na escola, querendo ser santo de verdade, se aproximar de Jesus de verdade, e convidando as pessoas para irem para a igreja, para estar perto de Jesus, para estar próximo a Jesus. Eu falei, uau, eu preciso me tornar assim. Eu preciso me tornar o amigo que as pessoas querem estar próximo. E um amigo que tem Jesus para falar. E foi nesse meio que eu fui mudando o meu caráter. Eu fui aprendendo sobre santidade. Foi no meio dos amigos da escola que eu fui aprendendo sobre Jesus, na hora do intervalo. E aí, quando foi um final de semana, eles me convidaram para ir numa outra célula. Olha, um monte de adolescente maluco querendo mais de Jesus. E aí, nesse meio, eu fui indo para uma igreja que tinha muita base de ensino, que eu aprendi muito nos cultos de jovens. Jovens vão pro culto de jovens, vão para a igreja, vão se gastar. Não tem nada para fazer, vai se gastar na igreja, nos cultos, nos ministérios. Vai deixar Jesus te transformar. E nisso, fazendo amizade, umas amizades certas, com gente que quer ser transformado, que quer ser lapidado. E aí eu fui sendo transformada. Foi da noite pro dia? Não, foi um processo. É um processo. E foram anos nesse processo. E ainda estou nesse processo. Cada hora sendo lapidada e trabalhada de uma forma em uma área. Mas começou com uma amizade de escola. E aí eu queria te falar hoje. Quem são os seus amigos lá na escola? Eles respeitam pai e mãe? Eles respeitam família? Quais são as prioridades? Tenha amigos que tenham princípios. Tenham amigos que honrem os pais. Seus amigos honrem os pais? Se o pai falar não vai, não vai? Ah, não, minha mãe nem vai saber. Teve uma fase na adolescência que eu estava bem rebelde, assim. E aí eu não tava obedecendo a minha mãe, sabe? E eu estava andando com outros tipos de amigos que estavam naquela fase assim, eu vou curtir a minha vida.
E nessa fase eu não tava obedecendo a minha mãe. Eu tava desrespeitando ela. Porque ela saía pra trabalhar e eu saía pra sair com esses amigos. Pra ir pra balada, pra tudo. E hoje eu percebo quanta maturidade. E eu percebo que foi um aprendizado pra mim. Porque depois, quando eu tive amigos que me aproximaram de Jesus, eu pude ver a diferença. Então, além de estar com os amigos, você é um amigo que aproxima as pessoas de Jesus? Isso não é uma tarefa fácil. Porque a gente tem a nossa justiça própria. Mas à medida que a gente vai deixando o Senhor trabalhar, deixando o Senhor nos curar e nos transformar, Ele vai mostrando para nós o que realmente importa. Amém? Vamos falar sobre quais tipos de amigos mais nós podemos falar. Eu acho que a gente pode abrir um parênteses, né? E vocês podem também escrever aqui embaixo nos comentários sobre os tipos de amizades que vocês gostariam de falar. E aí a gente pode ir falando sobre isso. A gente pode pegar, né, aos poucos e ir falando mais sobre isso. Sobre os tipos de amizade. Eu vou começar a escrever um pouquinho mais sobre isso e eu queria que vocês me falassem. Tem um barulhinho ali. Não liguei muito. Ai, Jesus. Vamos cantar uma canção, fazer uma oração pra gente encerrar. E aí eu vou escrever mais sobre amizade. Eu vou voltar hoje com alguns projetos que eu tava parado. E aí eu gostaria da opinião de vocês também, pra gente voltar e falar um pouquinho mais sobre amizade, que é um tema muito importante, muito importante. Não se deixem influenciar. Sejam uma influência para uma boa amizade. Acho que essa é a chave, né? E aonde eu busco para ser uma boa influência? Porque a gente não é perfeito, a gente vai errando. Aqui na Bíblia. Você vai, faz o seu devocional, aprende de Jesus e fala: ai, mas eu sou tímido. Ah, eu também sou. Mas o Senhor vai dando graça. E aí a gente vai, seja falando ou seja calando, aprendendo. E cada dia vai diminuindo um pouquinho e cada dia vai deixando Jesus revelar quem Ele quer ser na nossa vida. E aí a gente vai aprendendo dele, que é manso e humilde. E ele vai se deixando conhecer. A gente pode falar sobre o nosso amigo Jesus. E ele quer ser nosso amigo. Ai, mas como eu sei que ele tá comigo? Ele tá com você. Se você convidar ele, se você convidar ele, se você convidar ele, o Espírito Santo vai estar sempre com você. Convida ele. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações.
com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama-te. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama-te. Amém? O nosso amigo Espírito Santo, ele é o principal amigo. É ele que nos guia, é ele que nos move, que nos fortalece. Então, que você possa ser um bom amigo. E que você possa se rodear de bons amigos. E que o seu principal amigo seja o Espírito Santo, o nosso amigo. Amém? Fica com Deus, tenha um bom dia
Amanhã a gente volta com os vídeos. Fique bem, fique firme, não esqueça do que realmente importa. Fale com Jesus. Um beijo, fica com Deus.